Olá, já voltei, foi bem rápido, né? Produtores rurais e caminhoneiros buscam soluções para o escoamento da safra futura. Claro que a gente está falando aqui de Mato Grosso. Vamos conferir na reportagem que vem lá de Sinop. Trafegar pela BR-163 tem se tornado uma tarefa difícil. A rodovia que corta o estado de norte a sul é responsável pelo escoamento de grãos que são enviados para os principais portos do país, como o Porto de Miritituba, localizado no estado do Pará, Porto de Santos, no estado de São Paulo, além de Paranaguá, no Paraná. A rodovia Cuiabá-Santarém, como também é chamada, há tempos não recebe ampliações de terceira faixa ou de novos acostamentos, principalmente no trecho em que passa por Sinop, o que compromete a segurança dos usuários. Hoje, por exemplo, a rota Miritituba, que é a nossa rota, que a gente escoa a nossa produção, a licitação da concessionária, ela não contempla a duplicação da rodovia. Então, imagina daqui a 10 anos que nós vamos dobrar a nossa produtividade e, com certeza, o número de veículos na estrada também. Imagina daqui a 10 anos, sem a ajuda de um outro modal. Quem que vai andar? Como que vai andar? Se der um problema num caminhão, vai parar a rodovia toda, ninguém mais vai se movimentar. Então, é assustador, é preocupante. Não sei o que dá para fazer nos próximos 10 anos. Segundo dados da concessionária que administra o trecho de 840 quilômetros entre Sinop e Itiquira, no total, 70 mil veículos trafegam diariamente pela rodovia. E deste número, mais da metade dos veículos são caminhões que nas épocas das colheitas estão carregados com grãos. Só para se ter uma ideia, se somarmos isso por 7 dias da semana, este número chega em quase 500 mil veículos. Desta forma, como abordado pelo site GC Notícias no ano de 2015, a rodovia, mesmo com reformas pontuais prometidas pela antiga mantenedora, a Odebrecht, enfrentaria dificuldades já no ano de 2019. O setor agrícola é o que mais necessita da estrada para fazer o escoamento de grãos. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, existe uma segmentação no transporte. Lá, os grãos são levados por navios e trens. Isso gera uma barateação no preço final dos produtos, coisa que seria necessária para o Brasil. Nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer que só nós vamos transportar a produção. Até porque não existe uma classe forte se não tiver uma economia forte. E a economia forte se faz com custo país mais baixo. E o custo país mais baixo, ele envolve outros modais de transporte. E sempre vai ter serviço. E os produtores rurais da região também expõem suas preocupações com a infraestrutura do transporte. A duplicação é uma necessidade, mas vai resolver o problema hoje, principalmente do transporte? Não. Ela vai resolver o problema, vai ajudar muito para o cidadão normal, você com o seu carro, você sair daqui para Cuiabá ou ir para o sul do Brasil, para qualquer outra região. Agora nós precisamos justamente, para poder transportar as nossas safras, a nossa produção, tem que mudar também os modais de transporte. E como você citou, a Ferrogrão é um deles. Para a ProSoja é mais do que importante, nós temos um movimento pró-logística também, né, aqui dentro do estado, que justamente busca com o governo do estado priorizar aí as rodovias que são necessárias aí para escoamento de grão aí e também que trazem benefício para a sociedade. Por isso, o presidente da Cooperlog de Sinop, que é a cooperativa dos transportadores, explica que a diversificação nos modais de transporte pode sanar de uma vez com a situação. Se não tiver outros modais, não tiver um trem, não tiver uma hidrovia funcionando, que a probabilidade disso acontecer é pouca. Com o tanto de caminhão, a gente realmente está preocupado, está assustado em saber como demandar toda a produtividade da região, uma região rica que vai produzir, que vai atrair investidores, que vão várias indústrias ainda se instalar nesse período. A BR-163 é administrada pela empresa MTPAR, pertencente ao governo do estado, em conjunto com a nova Rota do Oeste, no trecho entre Sinop e Itiquira. E de Sinop até Miritituba, no estado do Pará, a estrada passa a ser mantida pela Via Brasil. E no Papo com Café de hoje, eu vou conversar com João Augusto Birkan, contador com vasta experiência no agronegócio, principalmente quando o assunto é mercado e logística de exportação de grãos. O especialista responde pela Sinconsult, um sistema robusto e completo com o objetivo de informar
através de dados, notícias, análises, relatórios e projeções realizadas por especialistas de mercado. Entre os assuntos, nós podemos tratar aqui com ele sobre a influência do dólar nos preços da soja e do milho aqui no Brasil. Tudo isso no nosso quadro Papo com Café. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olha, quando a gente fala, né, sobre a moeda norte-americana, a gente aqui no Brasil, muita gente lá em casa pensa, poxa, mas que pena, né, que eu não recebo em dólar, mas a gente compra quase tudo aqui no Brasil com uma formação de preço que tem o dólar lá embutido. Não é diferente, principalmente, né, com os grãos, porque a venda acontece muito para o mercado externo. E eu queria que o senhor pudesse desenhar esse cenário para a gente, porque a princípio, quando tem aí uma oscilação para cima da moeda norte-americana, nós temos aqui um fator que agrada os produtores rurais, as trades, toda a cadeia que exporta. Mas aqui a gente não fica feliz com isso não. Explica para a gente um pouquinho esse cenário. O produtor, nosso produtor de soja, ele tem realmente o hábito de achar que o dólar subindo uma coisa muito boa para ele, né? Vai lucrar bastante. Mas não é bem assim, né? Não, a coisa não é... Obviamente que o dólar mais alto é melhor, isso indiscutivelmente tem que se confessar. Mas, por exemplo, assim, a maioria dos custos da lavoura dele são dolarizados. Quer dizer, se o dólar sobe, eu vou receber mais reais pela minha soja, pelo meu milho, né? Isso é óbvio. Mas eu também vou pagar mais caro pelo meu fertilizante, porque tudo é dolarizado hoje no nosso agronegócio. No agronegócio não se fala em reais, se fala em dólares. Se eu vou comprar um fertilizante, é tantos dólares. Se eu vou comprar um defensivo, é tantos dólares. Quer dizer, pelo menos muitos produtores já não pensam em dólar, mas o vendedor está pensando em dólar, porque ele tem que manter tudo isso dolarizado, né? Porque ele vai ter que repor o estoque comprando em dólares. Então tem alguns itens que às vezes demoram um pouquinho mais para subir, por exemplo, às vezes o real fica forte, o dólar sobe, e isso não reflete imediatamente, às vezes, no transporte, né? E o transporte tem um peso de 25% dos nossos custos. É, né? 25%. Mas depende assim, hoje eu até calculei, por exemplo, na região de Sorriso, por exemplo, 25% do valor do produto vai em frete hoje. 25%. E esse custo tem que estar embutido... Frete e porto, né? Estou dizendo assim, entre tirar de uma lavoura lá de Sorriso e botar dentro do navio, é 25% do valor. Agora, mas a cadeia, ela é muito bem gerida. Ela não fica no prejuízo diante dessas oscilações. Então, mesmo que o custo da produção seja alto e mesmo que a venda, né, seja comercialização em dólar, quando tem essas oscilações, o mercado ele fica protegido. Fica. Quais são os perigos? Existem riscos? Olha, assim, os produtores bem estruturados e que já entenderam esse jogo não ganham nem perdem normalmente, entendeu? A não ser que, por exemplo, se o dólar subir, ele vai fazer os mesmos dólares de resultado, que vai ser mais reais, e ele vai comprar, de repente, um patrimônio ou um bem que ainda não dolarizou. Então ele vai ter mais vantagem porque tem mais reais na mão. Mas tudo que ele for investir no próprio negócio dele, está dolarizado também, né? Agora, mas ele também é um refém. Ele não tem o poder de influenciar, né, o mercado externo. Não, na moeda não. Na moeda não. A moeda é mais questões econômicas. Claro que nós também temos algumas influências, assim, deixa eu te dar um exemplo. O mercado é muito, muito interessante, o mercado internacional. Por exemplo, quando sobe Chicago, a tendência dos produtores brasileiros é vender. Certo. Porque aí vai valer mais aqui no Brasil. O que acontece? Existem tantos especuladores que têm um volume de dinheiro tão grande que eles têm que inventar tudo que é tipo de especulação para fazer aquele dinheiro girar e dar lucro para o investidor. Esse é o objetivo de quem está no mercado financeiro. Então lá, por exemplo, no mercado internacional, no exterior, lá eles já inventaram um algoritmo que já sabe que quando aqui no Brasil o dólar sobe, ou seja, o dólar enfraquece no mercado internacional, enfraquece perante o real, que o produtor brasileiro vai vender. Se ele vai vender para as tradings têm que vender em Chicago, na Bolsa de Chicago, para fazer o hedge, para ficar protegido da venda física. E tem que vender o dólar. Porque ela tem que vender o dólar para pagar o produtor, porque ela paga em reais. Certo. Então eles sabem que vai haver uma venda grande de dólar no Brasil e o dólar cai.
É incrível. Nós mesmos derrubamos o dólar aqui. Certo, mas o que a gente pode esperar no mercado? É difícil falar a longo prazo, porque quando nós falamos que os produtores eles fazem até uma venda já futura, né? É o que acaba protegendo. Quanto isso ajuda ou pode atrapalhar um pouquinho os produtores ou não atrapalha? Não, isso ajuda muito. O contrato já amarrado, isso realmente isso ajuda. Isso é de valor para o setor? Isso ajuda muito. Por exemplo, se o produtor, na minha cabeça, tem que raciocinar sempre na moeda estrangeira. Principalmente o produtor de soja e de milho, que são produtos que têm hoje um volume muito grande de exportação, ou seja, o mercado internacional é que dita o preço desses produtos aqui dentro do Brasil. Então eu tenho que raciocinar em dólares sempre, né? Eu vou vender meu produto, eu tenho que vender em dólares, deixar o dólar lá. Quando eu preciso dos reais, aí eu transformo eles em reais, né? Mas assim, eu tenho que deixar tudo equalizado numa moeda estrangeira que eu fico mais seguro. Agora, como que os produtores do mercado estão enxergando nesse momento ainda? Não posso chamar mais de transição, afinal de contas, né, o governo já iniciou há 8 meses, mas o que acontece aqui interfere lá fora? Eu estou falando isso porque a gente ainda está passando por momentos de modificações, né? Estamos aí presenciando reforma tributária, um clamor por reforma administrativa, estamos vendo o governo, né, federal falar em PAC, investir mais de 1 trilhão. Todas essas nuances que acontecem na nossa política interfere de alguma forma nas exportações do agronegócio? Nós estamos entrando numa seara proibida agora, né? Proibida não, ou perigosa, né? Se a gente fala bem do governo, tá bem, mas se falar mal... Não pode ainda falar mal, não pode criticar o governo ainda? Eu acho que influi muito no mercado, muito pouco no mercado internacional. O nosso problema é aqui dentro, né? Por exemplo, assim, esse PAC está num valor muito grande que foi dito, né? Esse dinheiro tem que ser pago, né? Se ele fosse realmente todo ele investido em obras, né? Obviamente que isso traria um resultado. A logística daqui seria fantástica, né? Melhoraria, pelo menos. É o nosso grande gargalo. Ferrovia, o nosso grande gargalo estradas. No Mato Grosso é logística. É armazenagem e escoamento. Então, se isso fosse investido em coisas que trariam resultado, todo esse dinheiro fosse investido, obviamente que isso traria um resultado lá na frente e nos tornaria mais fortes ainda perante o mercado internacional. Com absoluta certeza. O problema é quanto desse dinheiro vai realmente se transformar em obra, né? Esse que é o problema, essa que é a desconfiança, né? Isso tudo vai custar muito caro para manter essa política do jeito que ela está, aparentemente. E nós aqui, como nós temos um ministro da Agricultura, que é de Mato Grosso, Carlos Fávaro, que conhece profundamente aqui o setor dos grãos e todo o agro do nosso estado, e nós temos, o senhor percebe um alinhamento do ministro com o Ministério da Economia ou não? Está um pouco distante ainda? O setor sente falta disso? Acho que ele fez teve uma influência muito grande nesse, digamos assim, no inchar um pouquinho o investimento na área da agricultura. Eu acho que sim. Eu acho que isso ele agiu bem, sim. Tá certo. Olha, em outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais sobre o mercado, que por enquanto a gente entendeu que pelo menos nossos produtores estão protegidos. Então, estão produzindo, estão vendendo. Então, nós somos hoje uma referência mundial em produção de soja, de milho. Temos ainda muito que crescer. O que nós temos que realmente é botar a cabeça a pensar como nós vamos resolver nossos problemas de logística. Esse é o grande gargalo que nós temos. Vamos aguardar então, justamente até porque o PAC aqui em Mato Grosso, o próprio governador já se posicionou, que é praticamente para as estradas, pelo menos essa primeira fase, e também com a ferrovia, né? A Ferrogrão que pode sair do papel, melhorar a logística finalmente, né? Há anos aí esperando, o STF sentou em cima para algo que realmente era muito importante. Porque vai passar 48 quilômetros em cima de uma reserva, sem ter nenhuma estação, sem o trem parar. Nunca foi uma justificativa plausível, né? Nem para o setor e nem para grande parte da sociedade. Vamos aguardar então. Quem sabe a gente tem um novo capítulo, né? Mais promissor. Obrigada pela sua presença. Ok. É isso aí. Chegou um momento especial agora daquela receita saborosa para você aí. Sabores do Cerrado.
Eita, que receita que deu água na boca, hein? Uma boa dica aí para você. Capricha aí nesse prato que vale a pena. Aqui no Agro a gente faz questão de trazer para você sempre as melhores receitas, hein? Capricha aí e depois me conta. Bom, e agora vamos saber então a resposta do quadro Mito ou Verdade deste domingão. Você que não perde este quadro, né? Sempre trazemos aqui muitas curiosidades. Então vamos aqui à tela relembrar qual era a pergunta do quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos lá então. Olha lá, o leite é a maior fonte de cálcio? É mito, gente, é isso mesmo. O leite não é a maior fonte de cálcio. Os vegetais têm mais cálcio que o leite e é bem mais absorvido. Tem ainda a vantagem de não ter colesterol e de possuírem muito mais proteínas, ferro e fibras. Tá aí uma informação valiosa para a sua alimentação. E assim termina o Agro Pantanal deste domingo. Muito obrigada pela sua companhia. Com a graça de Deus, domingo que vem tem muito mais. E eu espero por você a partir das 8 horas da manhã.